Augusto, que tem um vultuoso patrimônio. Questão 14. Foi considerado criminalmente por lesão corporal seguida de morte, que foi vítima. Então, Augusto, que tem um patrimônio, foi condenado por lesão corporal seguida de morte, de que foi vítima Josué. Então, Augusto matou Josué. O processo criminal durou 18 meses, transitado em julgada a sentença, o condenado fugiu. Augusto fugiu e após um ano morreu. Foi morto resistindo à prisão. Josué, que já tinha morrido quando de sua morte, tinha um filho, Rodolfo, com 15 anos de idade. E Augusto era viúvo, não convivia em união estável, só tendo como parentes 2 tios e 2 sobrinhos. Nesse caso, a herança de Augusto será considerada jacente e antes de sua vacância será paga a indenização roubando, a devida indenização Rodolfo, passando depois os bens aos municípios? Não. Será recebida pelos 2 sobrinhos, mas nada será devido porque sua morte não resultou diretamente da ação de Augusto? Como que não? Recebida pelos 2 tios e pelos sobrinhos. Quem que recebe, o tio ou o sobrinho? Chega na mãe, vó, que vem no tio, sobrinho. Meu tio, tia Leila. 1, 2, tia Leila terceiro. E sobrinho, tem que ir na mãe, tem que ir na mãe da avó por irmão. 1, 2 e sobrinho 3. Tanto o tio quanto o sobrinho, do Renan, 1, 2, Rafa, 3. Tanto o tio quanto o sobrinho estão na terceira. Então, calma. Recebida pelos 2 tios e pelo sobrinho, mas não responderão pela indenização, porque a dívida da responsabilidade civil não se transmite com herança? Transmite sim. Eu acho que é assim, recebida pelos 2 sobrinhos, aproveitando a prescrição, mas responderão pela indenização devida a Rodolfo, nos limites da força da herança, proporcionalmente a que se atribuiu, e são propostas depois da partilha. Mas eu acho que por que os tios não recebem? Augusto era vivo e não convivia no estado, viúvo, tinha só como parente 2 tios e 2 sobrinhos. Eu só quero saber por que não vai para os 2 tios e 2 sobrinhos, né? Deve-se identificar como será a partilha de Augusto, que foi condenado pelo assassinato de José, que deixou um filho de 15 anos. É importante saber que ainda que o falecido Augusto deixou como parente sucessivo apenas 2 tios e sobrinhos. Nesse sentido, é necessário reconhecer a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária, descendente, DAC, descendente em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo casado em comunhão de regime universal de bens ou separação obrigatória, ou C, comunhão o parcial, o autor não deixou bens particulares. Então, descendente concorrendo com o cônjuge. D concorre com o cônjuge. Ascendente concorrente com o cônjuge. O cônjuge ou os colaterais. DAC. Descendente concorrendo com o cônjuge. Ascendente concorrendo com o cônjuge. E o próprio cônjuge sobrevivente ou os colaterais. Como Augusto não deixou descendente, ascendente ou cônjuge, a sua sucessão vai para o colateral da seguinte forma. Se não houver cônjuge sobrevivente, serão chamados de os colaterais até o quarto. Tios e sobrinho parece que é terceiro. Na classe dos colaterais, o mais próximo exclui uma remorso, salvo o direito de representação cedido aos filhos de irmãos, ao artigo 1840. Eu sei que essa é uma regrinha muito importante para você memorizar, porque tios e sobrinhos estão ambos no terceiro grau, estão no mesmo grau. Só que tem um artigo 1840 que
fala que na classe dos colaterais, o mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação cedido aos filhos de irmãos. Filhos de irmãos passa na frente. Filhos de irmãos passa na frente. Por isso, essa é a chave dessa questão. Essa é a X dessa questão. Assim, é preciso recorrer ao direito de família para saber quem são os parentes colaterais. São parentes em linha colateral até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco sem descender uma da outra. Contam na linha reta os parentescos por número de gerações e na colateral também, subindo para os parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar outro parente. Isso quer dizer que tanto o sobrinho quanto os tios são colaterais de terceiro grau. Assim, ambos são candidatos, só que o Código Civil garantiu aos sobrinhos a preferência em relação aos tios. 1843, na falta de irmãos, herdarão os filhos desses, não havendo os tios. Somente se eu não tiver tio, somente se eu não tiver irmão, se eu não tiver sobrinho, é que herda o tio. Ou seja, herdarão o patrimônio de Augusto somente os seus sobrinhos. Herdarão o patrimônio de Augusto somente os seus sobrinhos. No entanto, o artigo 943 fala: o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar transmite com herança. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar transmite com herança, sim. Ou seja, a indenização devida ao filho de José, Rodolfo será suportado pela herança desde que ele pleiteie dentro do prazo previsto do artigo Código Civil, que é o artigo 196, prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Ademais, artigo 200, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Logo, com o prazo prescricional, como o prazo prescricional da reparação civil é de 3 anos, já ocorreu 1 ano após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, Rodolfo tem mais 2 anos a contar do seu aniversário de 16 anos para a propor ação de reparação civil. Entendeu?